Sejam muito bem-vindos ao TH Mais Cidades, que está no ar a partir de agora. Hoje recebendo um convidado muito especial, Thiago Santos, jornalista, apresentador, um amigo querido que trabalhamos juntos há muito tempo. E você pode ver o Thiago todos os dias, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã. Pode tomar um cafezinho com o Thiago, ficar bem informado, porque ele já traz logo cedinho tudo que é notícia aqui na nossa região, com aquele cafezinho especial, né, Ti? Um prazer recebê-lo. Ô, Vê, prazer todo meu de conversar com você aqui no TH Mais Cidade e falar que, olha, hoje eu tomo café demais e por culpa dela, viu, gente? Eu não gostava de café, não tomava. Ia pro suco, pro refrigerante, mas café não. Mas ela me fazia... Titi, toma um café, Titi. Vamos fazer um tintim, Titi. Tintim. Aí agora eu tomo café com o maior prazer. E pegou, hein? O pessoal me chama hoje na rua, Titi da Vê, o Titi da Verônica. É verdade. E pegou, o pessoal me chama de Titi da Vê. Olha isso. Muito Era bom. Sintonia, né? É muito bom grande. você falar sobre isso, porque o Thiago, a gente trabalhava juntos no BG Manhã, né, no Balanço Geral Manhã. Eu apresentava, o Thiago era repórter, a gente sempre teve uma sintonia muito grande. O Thiago entrava todos os dias ao vivo comigo. E aí eu criei esse apelido carinhoso de Titi, que pegou mesmo. E eu gostava muito, gente, de mandar o Thiago para ele fazer reportagem sobre café. Por quê? Porque eu sabia que ele não era muito fã. Eu falava, não é possível. Não é possível alguém que acorda tão cedo como nós, né, não gostar de um cafezinho. Ele vai gostar. Eu tava certa. Eu tava certa. Porque de tanto ele fazer reportagem, eu falava, Gostei. Titi, pega a sua xícara, vamos fazer um tintim. Pega a sua xícara, vamos fazer um tintim. No começo era açúcar, era refrigerante, era água. Depois ele começou a gostar do café. É verdade. Amo café. Amo café. Agora, você falou de sintonia. Isso é muito importante na nossa profissão, né? Muito. Quando você tem lá o apresentador e o repórter, precisa ter a sintonia, né? Ela faz toda a diferença, fica mais fluida a conversa, Sim. a notícia. E a gente sempre teve essa troca, né? Que era muito bom trabalhar com você, eu lembro. Eu brincava que, gente, o Thiago, missão dada, missão cumprida. Zero dor de cabeça. O horário... Ti tem que entrar 7h30. 7h30 ele estava pronto. Ti, hoje a gente vai entrar 8h15. 8h15 ele estava pronto. Sempre preparado, né, com a informação. Porque o Thiago sempre teve uma facilidade muito grande pro ao vivo e pro improviso. Eu lembro que, assim, se ele precisasse fazer um link pequenininho, ok. Mas se ele precisasse falar 10 minutos, deixa com o Thiago que ele vai falar 10 minutos. Mas você sabe que nem sempre foi assim, Vê? Principalmente quando eu cheguei aqui, eu tinha uma dificuldade muito grande com entrada ao vivo. Eu sou muito tímido. Apesar de não parecer, às vezes as pessoas não imaginam, mas eu sou muito tímido. E eu tinha essa dificuldade, eu não sabia. Eu ficava com o celular aqui, tenso, preparado. O diretor ficava aqui, olha, agora é você. E eu, meu Deus, como eu queria que aquele momento passasse. Eu preferia a reportagem, que era gravada, que eu não teria problema com a entrada ao vivo. Mas quando eu tinha que fazer a entrada, eu sofria muito. Eu não sei o que mudou na minha cabeça, que de uma hora para outra isso aconteceu. E ficou muito fluido naturalmente na entrada ao vivo. Eu acho que até pode ter sido algo do tipo, eu preciso ser natural. Eu preciso ser eu mesmo na entrada ao vivo. Sim. Para tentar passar alguma coisa, uma verdade para o público. E também eu escutei de um colega meu o seguinte, que ele não gostava de fazer entrada ao vivo olhando, lendo. Então ele se preparava muito, porque o telespectador quer se informar com alguém que sabe o que está falando, não alguém que está lendo. Então isso me despertou para algo no seguinte sentido, eu não vou mais ler. Então eu vou gravar aquela informação e vou tentar transmitir ela conforme a minha naturalidade, conforme eu sei daquilo. E isso acho que me ajudou a ficar mais espontâneo na entrada ao vivo. Eu trabalho com o Thiago há muito tempo. O Thiago foi repórter da madrugada, que eu me lembro bem. Mas conta pra gente aqui, pro pessoal de casa, como é que você começou, como que foi, quando que você falou, não, eu vou ser jornalista. Bom, eu era criança, sempre quis ser jornalista. Eu era criança e algo que eu gostava muito era de ver equipe de reportagem. Às vezes via o carro de reportagem, a viatura, e eu gostava daquilo, achava interessante. Criancinha, achava, né, ficava deslumbrado com aquilo. E desde criança, eu assistia muito a televisão, jornalismo policial. Dali, eu sempre também tive uma outra questão. Meus vizinhos sempre muito idosos. Na minha rua, muitos idosos. E sempre eles acabavam morrendo. Eu ia no velório, e quando eu voltava, eu ia contar para os outros idosos como tinha sido aquele velório. Eu achei isso interessante, porque depois o pessoal sempre falava para mim, Thiago, você vai ser repórter, você vai ser repórter, você vai ser... Eu acho que isso foi, sabe, tomando espaço, porque foi realmente, quando eu estava na escola, eu me lembro que foi uma equipe de reportagem de uma emissora,
para fazer um simulado do Enem, uma reportagem sobre o simulado do Enem, eu era aluno, e eu vi toda a estrutura, a equipe de reportagem, falei, cara, é isso mesmo que eu quero ser. Então eu saí, fui para a faculdade, eu sou de São Paulo, eu me matriculei na Uninove, estudei jornalismo, minha irmã é também de comunicação social, mas ela foi para a área de marketing, eu jornalismo, e ainda na faculdade, eu trabalhava como agente de cobrança de um banco, o Banco Pan-Americano, não existe mais, mas eu pensava assim, cara, com 18 anos, eu preciso ir para minha área, se eu ficar trabalhando em banco, não vai rolar. Aí eu falei, bom, vou pro teatro. Aí eu fui assistir uma peça de teatro, eu era muito fã da Vida Vlat. E aí eu conheci a Vida, a gente se tornou muito amigo. Eu comecei a trabalhar com ela no teatro. Não ganhava nada, mas eu ganhava a estar junto. E isso me abriu muitas portas. Eu conheci um assessor de imprensa, ele me levou para trabalhar na assessoria de imprensa dele, a Talent Mix. Eu trabalhava com algumas personalidades, a Vanessa Camargo, o Daniel Legal. Boaventura. Quantos anos você tinha nessa época, Ti? 18. Novinho. Uhum. E eu era estagiário lá. E o assessor era o Roberto Rodrigues. E eu ajudava ele nessa assessoria. Eu não trabalhei diretamente com essas pessoas, mas eu trabalhava inserido ali, no contexto. Então, foi muito legal, vários. E de lá, eu conheci o João Leite. Não sei se você lembra do João Leite. Conheço o João Leite, Ele um querido. cuidava da parte de jornalismo de uma emissora lá em São Paulo. E ele abriu uma vaga, eu me inscrevi. Era para ser editor. E eu fui, cheguei lá, eu ia assim, arrumado com um terno. E eu falava, deixa eu fazer uma reportagem. Aí ele deixou. O dono da emissora viu a reportagem e falou, a partir de hoje pode deixar ele fazendo reportagem. Tipo assim, na primeira semana. E aí eu comecei. Aí eu fiquei acho que 4 anos fazendo reportagens lá e foi uma verdadeira escola, porque eu conseguia, de fato, pôr na prática a reportagem, que era o que eu mais queria fazer. Então, e eu me inspirava nos outros profissionais, outros jornalistas que eu gostava do trabalho, então eu via e eu tentava aplicar de alguma maneira aquilo no meu trabalho. E isso foi me levando a ter mais conhecimento. Trabalhei como repórter da OAB, lá numa TV da OAB, também me inseri num contexto jurídico, então comecei a conhecer mais pessoas e mais desse meio. Daí eu fui a cuidar de uma campanha de um político que estava se candidatando ao cargo de governador de São Paulo. E nessa, eu vim com ele para que ele desse uma entrevista aqui, na época TVB, Record. Aí, quando eu conheci o André Camarão, diretor de jornalismo da época, eu falei, olha, lá em São Paulo eu sou repórter também. Tal. E aí você veio pra cá? Aí surgiu a vaga da madrugada. E foi assim, tudo que ano no seu era, tempo, 2014. Eu lembro bem. Já estava aqui quando o Thiago chegou para ser o repórter da madrugada. Se eu não me engano, o Heitor tinha saído. Aí a repórter que estava na madrugada foi pro horário que ele era repórter. Então vagou esse trabalho na madrugada e eu vim assumir. Fiquei acho que 4 anos na madrugada. Eu lembro. Foi muito legal a madrugada. Você gostava, Ti? Eu gostava. Mas pra questão, assim, eu lembro que você não tinha uma alimentação muito saudável nessa época. Não que eu estivesse cuidando da vida dele, tá, gente? Tinha. Mas eu lembro muito bem do Thiago, sempre com refrigerante, um salgadinho. Lanche. Eu Naquela época. Acho que eu cheguei assim, mas fiquei assim. Por causa dessa má alimentação, morando sozinho. Por causa do horário também, né? Horário, acho que mexe muito. Muito alternativaço. Era madrugada. Aí eu ia comer sono desregrado. Porque dormir de dia é diferente. É muito diferente. E aí você fala, bom, eu dormia picado durante o dia, mas eu era mais novo, eu aguentava. Dormia pouco e dava tudo conta, bem, tava tudo certo. Depois foi ficando cansativo. Acho que depois desses 4 anos aí foi ficando mais chato. Aí teve a oportunidade de ir pro dia, aí eu vim pra tarde, das 2 às 10, porque eu não gostava de acordar cedo. Aí foi legal, mas foram 4 anos, mais ou menos, na madrugada, bem legais, porque eu conheci muitos policiais de Campinas, que basicamente são as principais fontes de informação para nós. Então eu conheci muito, e muitos que naquela época eram da madrugada, hoje também estão no dia, então acaba que muitos aposentaram. Eu ainda peguei os veteranos da Polícia Militar, que vieram da Rotac, a criação do BAEP, porque eu cheguei no ano que o BAEP foi fundado aqui em Campinas. Olha que legal, 2014. Então, foi um início bem legal. E era uma outra época, era um outro tipo de pegada, de relacionamento. Então, era muito bacana. Tudo vai mudando e vai mudando muito rápido, né, Ti? Muito. Ô, Ti,
Conta pra gente qual foi a reportagem que você fez nesses anos todos que mais te marcou. Há muitas, né? Eu acho que a que mais me chamou a atenção, e eu lembro até hoje, foi a chacina familiar, a de 2016, de dezembro de 2016. Da virada do ano? Da virada do ano. Eu tava na praia e eu já iria vir mesmo, porque era um sábado para domingo. No domingo eu iria trabalhar de domingo para segunda. Fazia madrugada, né? Daí, era mais ou menos meia-noite, 3, 4, começou a chover mensagem no meu celular. Thiago, uma chacina, muito estilo, muita gente morta dentro de uma casa aqui na Vila Prudente de Souza, em Campinas, vem pra cá. Eu tava na praia. Aí eu pensei comigo, bom, já vou pra lá. Eu ia subir umas 3 horas da manhã, eu tava sossegado, ia trabalhar só de noite, mas eu falei, não, já vou agora. Peguei o carro e vim rasgando pra Campinas. Quando eu cheguei, eu já passei aqui na TV, peguei equipamento sozinho, não sabia operar aquelas câmeras, não sabia mexer com aquilo, peguei e fui. Cheguei e ainda tava tudo rolando. Aí pedi tinha um cinegrafista, 2 cinegrafistas de 2 emissoras, e eu falei, me ajuda, eu não sei mexer nisso aqui. Como que eu faço funcionar para eu fazer imagem? Ele meio que programou ela, eu fiz imagens, entendi tudo, e fiquei aquele sábado inteiro na cobertura, aquele domingo inteiro na cobertura. Fiz a reportagem do factual, do crime, do que tinha acontecido. À noite, o velório coletivo, que aconteceu no Cemitério da Saudade. Então, assim, foi uma cobertura intensa para mim, que eu me lembro até hoje. Muitos mortos, 12, 13 mortos. Eu lembro. Uma tragédia familiar. Tragédia. Ele não aceitava. O Sidney não aceitava o término do relacionamento. Quis agir por vingança. E eles também tinham uma disputa da guarda do menino. Ele não concordava e ele achava que os familiares dela faziam aquela tal da alienação parental e que ela também, a Isamara. E aí, simplesmente, ele se achou no direito de ir lá e acabar com tudo. Ele poupou uma tia, se eu não me engano. 3 ficaram feridos. Acho que 2 adolescentes se esconderam e conseguiram se livrar. Mas o resto, ele matou todo mundo. Foi bárbaro. E matou o filho e depois ele se matou. Foi um caso bárbaro, eu lembro exatamente. Infelizmente, esse tipo de situação envolvendo homens que não aceitam o fim do relacionamento e que resolvem agredir as mulheres, matar as mulheres, os casos de feminicídio são muitos. A gente noticia todos os dias, você, aqui no jornalismo da TH mais Record. E a gente, pegando esse gancho, Tia, a gente está num ano importante, né? Um ano eleitoral, um ano que a gente vai escolher o presidente, o governador, deputado, senador. E é muito importante que a gente faça essa escolha de maneira assertiva com aquilo que a gente acredita, numa tentativa de melhorar algumas situações, como, por exemplo, os inúmeros casos de violência contra a mulher. Com certeza. Eu acho que precisa ser algo que precisa ser trabalhado em todos nós, porque eu acho que um atentado contra uma mulher, ele parte de uma sociedade que ela veio com essa cultura machista. Não sei se posso dizer cultura, mas esse hábito machista. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado desde o início, para que, desde criança, o menino, o adolescente, ele tenha entendimento de que a violência contra a mulher não pode existir. E os nossos políticos devem pensar nisso, focado nisso. E dessa maneira, então, a gente deve buscar políticos, pessoas comprometidas com essa mudança, né? Essa mudança tão necessária que precisa na sociedade. Políticos comprometidos com... Acho que esse é um dos principais pontos que a gente precisa tocar, né? A violência contra a mulher tem crescido cada vez mais. A gente pensa que vai diminuir, não. Não. Acho que é algo que a gente tem que lutar todos juntos para que tenha um fim. Com certeza. Tia, eu quero agradecer muito a sua presença Eu que agradeço. Nesse sábado TH Mais Cidade. Foi um prazer ter você aqui. Prazer imenso meu. Geralmente eu tô nessa poltrona aí, desse lado. É bom mudar, às vezes. É verdade, mas é um prazer. Obrigado mesmo. Quero convidar todo mundo. Segunda-feira, 7h30 da manhã até 8h40. Você vai ficar bem informado. Já começa seu dia sabendo de tudo. Aqui no Balanço Geral Manhã, na TH Mais Record. É isso aí. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 7h30, Thiago Santos te espera ao vivo aqui na TH Mais Record, no Balanço Geral Manhã. Thiago, obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente nesse sábado. TH Mais Cidades volta no próximo sábado. E, claro, eu conto com a sua companhia. Boa tarde. Tchau.